Turminha, vamos lá para a nossa aula de arte, onde hoje nós vamos falar um pouco a respeito do nosso folclore, onde nós vamos ver essa manifestação artística, vamos ver o que consiste o nosso folclore. Para isso, a Pro já vai compartilhar com vocês aqui a nossa tela, certo? Para nós entendermos melhor um pouquinho a respeito dessas manifestações. Certo, turminha? Vamos lá, então. Olha lá. Então, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos falar sobre o folclore enquanto manifestação artística, certo? Só um minutinho, a Pro já vai colocar de novo aqui. Teve alguém que já falou que não estava vendo a tela. Vamos lá, então, para a gente ver o que nós vamos falar hoje. Então, lembrando, hoje é dia 17 de agosto de 2020, né? Nossa última aula de hoje, dessa segunda-feira, iniciando a semana. Então, vamos lá. Nós vamos falar a respeito do folclore, como a Pro já havia dito, o folclore que é esse conjunto de tradições que traz consigo várias manifestações artísticas, como dança, música, entre outras coisas que a gente consegue observar aí. Mas antes, vamos relembrar o que nós vimos na aula passada. Na aula passada, nós trabalhamos com o desenho ritmado. O que é o desenho ritmado, turma, que nós vimos na aula passada, né? O desenho ritmado nada mais é do que as formas de manifestação artística que nós temos, certo? E que nós podemos estar trabalhando. Então, na semana passada, a Pro colocou ritmos musicais diferentes e foi passando para vocês aí essas partes e vocês foram desenhando ao passo que vocês foram fazendo. Então, só para nós relembrarmos, né? Nós vimos aí as cantigas de roda, que fizemos o desenho. Depois nós trabalhamos com a música clássica, que nos dá outros traçados, que é a música da Bela e a Fera, só tocada, são as músicas instrumentais. E nós trabalhamos também com outro ritmo, que foi a festa do interior, né? A música folclórica, a música regional, que foi essa música trabalhada aí, essa música que nós trabalhamos para nós podermos fazer aí. Então, vamos lá para nós fazermos aqui, ó, a música folclórica. Mas olha quem apareceu aqui, dando continuidade. Então, quem apareceu? Esse nosso amigo que é muito conhecido, que é o nosso amigo Saci. E o que será que o nosso amigo Saci trouxe de importante para nós? Você sabe o que é folclore? Você sabe o que é folclore? Vou lhe dar a explicação. É tudo aquilo que vem do povo e nasce livre no coração. Tem a lenda da mãe d'água, tem a lenda do saci, do curupira, Vitória Régia, cateretê, jurupari. Tem as danças, tem os cantos, que até hoje vê o carnaval, festa junina, a capoeira e também o maculelê. Então aqui ele fala de algumas manifestações do folclore, né? Mas vamos ver principalmente o que é o nosso folclore, essa riqueza cultural que nós temos, essa variedade. Então olha lá o que nós temos. No folclore nós vamos encontrar as crendices, vamos encontrar as superstições. Temos aqui, ó, as cantigas de roda, as festas populares. Vamos ter também as músicas regionais nos quatro cantos do país. Temos aqui os personagens, né, do folclore, o boi-bumbá, temos a congada, temos a folia de reis e temos também, que faz parte do nosso folclore e também da nossa literatura, as histórias criadas pelo Monteiro Lobato, como a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo, inclusive, que tem a Cuca, que tem a Emília, boneca de pano falante, que traz o Saci, que traz o Rabicó, entre outras manifestações. Nós vamos ver também o que realmente é esse folclore de que a gente fala.
Então, olha lá, você sabe o que é folclore? Todos os anos, nessa época de agosto, nós trabalhamos a respeito do folclore. Então, podemos definir o folclore como um conjunto de mitos e lendas que as pessoas passam de geração para geração. Muitos nascem da pura imaginação das pessoas, principalmente dos moradores das regiões do Brasil. Muitas destas histórias foram criadas para passar mensagens importantes ou apenas para assustar as pessoas. O folclore pode ser dividido em lendas e mitos. Muitos deles deram origem às festas populares que ocorrem pelos quatro cantos do país. Olha aí, turminha, e quem vem acompanhando, né? Aqui, o curupira, o boitatá ou boiúna, o lobisomem, né, que todo mundo tem medo, e que as pessoas do interior, igual o seu Moreira, aquele nosso parceiro, eles falam realmente a respeito dessas pessoas, né, desses seres mitológicos que acabam aparecendo. E o Saci, que é o mais popular de todos, que é aquele danadinho que apronta mil e uma coisas, né? Então vamos lá, dando continuidade e o nosso assunto de hoje da aula, nós vamos falar sobre as lendas do folclore. Mas o que são essas lendas, né? Vamos conhecer aí um pouquinho o que são essas lendas do nosso folclore, ok? Então vamos ver aí as lendas, o que as lendas trazem para nós. O que será que essas lendas trazem, né? Vamos lá? O que essas lendas vão trazer para nós de tão interessante? Então vamos lá. Olha lá, voltando, né, na música folclórica. Quando a gente vê uma paisagem como essa, nós podemos imaginar um pouquinho do que deve se esconder aqui dentro desses locais, né? O que deve se esconder por aqui. Então, ó, nós já vimos o Saci, olha ele pulando aí de novo para nós. Vimos aí os personagens, né? Essa quadrinha do folclore. Olha o folclore brasileiro aparecendo de novo para nós, turma. E também a gente tem outras manifestações aqui. Já vimos a definição do folclore e agora nós vamos falar sobre as lendas. Então, as lendas do folclore são baseadas em histórias de antigos, como o Boto Cor-de-Rosa, que eles diziam que se a mulher passasse perto dele, ela ficava grávida. Como todo o restante, tem mula sem cabeça, o boitatá, a cuca e vários outros. Mas, na verdade, eles são apenas lendas inventadas para contar grandes histórias que renderam bastante para as crianças. Enfim, as lendas do folclore são simplesmente incríveis para a imaginação das crianças e servem para ajudar no crescimento e realização delas. Servem até para botar medo e manter a criança mais atenta e obediente. Viu como as lendas do folclore são surpreendentes? Por isso, não deixe de ver as imagens das lendas mais importantes do nosso folclore. Vamos conhecer um pouquinho? Olha lá o que nós temos, né? Quais lendas você conhece? Você já ouviu falar do Saci, é claro, da Yara, da Vitória Régia? Já ouviu falar também do Irapuru? Nossa, a lenda do Guaraná, da mandioca. E não só essas, além das lendas, a gente também tem os personagens que fazem parte do folclore. Mas vamos conhecer então mais um pouquinho, olha só, desses seres que encantam e alegram a vida da criançada. Vamos lá? E não só crianças, né? Os adultos também, muitos, acreditam em algumas coisas que já ouviram de seus avós, bisavós contarem a respeito desses seres do folclore. Então, olha lá, o primeiro que a gente vai falar, é claro, né? O queridinho do folclore, o Saci. O Saci, ele é um negrinho de uma perna só, com carapuça vermelha na cabeça. É uma entidade travessa que apronta com todos à sua volta. Assusta os viajantes que passam pela floresta onde ele mora. Desanda o doce das donas de casa, das redondezas e até trança a crina dos cavalos. O Saci fuma cachimbo e tem um assobio muito misterioso. Quando quer desaparecer bem rápido, vira um redemoinho e vai-se embora.
Outro também, ó, olha lá o lobisomem, né? Aquele homem que virou até música, Mistério da Meia-Noite, de um lobisomem. Então, aqui, em noites de lua cheia, o lobisomem corre e uiva por 7 vilas, 7 pátios e 7 encruzilhadas. E azar de quem estiver no caminho dele. Ele é, na verdade, um homem comum, apenas um pouco pálido, que se transforma em um misto de lobo e homem, seguindo a maldição de ter sido o 7º filho de uma mãe que só teve meninos. Quando o sol nasce, ele volta a ser homem de novo, ok? Boitatá. Esta cobra assustadora emite luz e fogo e pode ser vista à noite nos campos. Dizem que uma vez a floresta inundou, encheu de água, e o boitatá foi o único animal que sobreviveu, porque ficou muito tempo sozinho no escuro. Ele acabou ficando com os olhos grandes e luminosos. Alguns acreditam que boitatá seja um espírito ruim. Outros acham que ele protege a floresta de todos os incêndios. A mula sem cabeça, ou coisinha estranha. A mula que tem fogo na cabeça pode ser vista à noite, perto das igrejas dos pequenos povoados. Contam que a origem dessa assombração foi uma maldição. Uma mulher transformou-se em mula por ter namorado um padre. Nas noites em que aparece, pode-se ouvir seus relinchos e galopes. Quem cruza com ela deve deitar de bruços e esconder dentes e dedos para não ser atacado. Olha que coisa maluca, gente. O boto. O boto é um moço bonito e galanteador, mas um tanto traiçoeiro. Ele passeia à noite na beira do rio e convida moças para dançar e namorar. De dia é boto e vive no rio. À noite é homem e não se pode tirar o chapéu. Dos encantos do boto, as donzelas muitas vezes saem grávidas sem nem entender o que aconteceu. Por isso, ele é um perigo para as moças solteiras. Olha cada história, gente. Quanta história legal que a gente descobre no nosso folclore. E tem mais personagem. O Curupira ou Caipora. A lenda do Curupira é muito antiga. Inclusive, nós já vimos o Curupira por esses dias lá no nosso livro de ciências, falando, né, o guardião das florestas. Então, a lenda do Curupira é muito antiga. Já na época do descobrimento do Brasil, os índios acreditavam nesse ente encantado, que parece um índiozinho de cabelos vermelhos e com os pés virados para trás. Ele protege as florestas e os animais dos caçadores e pode ser visto montado em um porco do mato. Para agradar o curupira, basta oferecer-lhe uma pitada de fumo. Fumo é uma folha de uma planta que as pessoas deixam secar e elas enrolam e depois forma tipo uma corda que eles vão picando e põe na palha do milho para eles fumarem. Então seria um cigarro natural, sem nenhum desses componentes. Por isso que eles falam uma pitada de fumo, ok? A Cuca. A Cuca é um personagem muito legal e divertido. A Cuca, para uns, é uma velha bruxa horrorosa. Para outros, ela é uma bruxa horrorosa e ainda tem a forma de um jacaré. Como na obra do Monteiro Lobato, lembra da Cuca que fica com aquele caldeirão enorme dentro da caverna? Pois bem, ela mora em uma caverna escura e pega crianças que não gostam. Olha, escuta essa frase. Crianças que não gostam de dormir na hora que os pais mandam. Olha isso. Acabamos de descobrir quem é a Cuca vem pegar. É a própria. Por isso que tem a canção, né? Nana, neném, que a Cuca vem pegar. Olha de onde surgiu. Ela mesma, a Cuca que vem pegar as crianças que não gostam de dormir, é a própria. Yara, ai, a Yara, toda charmosa, é a verdadeiro motivo da inveja da Cuca. Personagem de muitas histórias antigas de pescador, a Yara, ou mãe d'água, pode ser vista tanto como uma protetora dos rios,
quanto como uma sereia linda e dissimulada, que, com o som hipnotizador de sua voz, encanta os homens e os atrai para o fundo das águas. Há quem acredite que ela se case com eles, mas talvez ela só queira mesmo que eles se afoguem. Olha só, né, a beleza aí toda para encantar. Negrinho do Pastoreio. Talvez essa seja a história mais triste que a gente tem do nosso folclore, né? Muito contada na época da escravidão, essa triste lenda diz que havia um negrinho judiado por um terrível senhor de escravos. Um dia foi castigado por ter deixado um cavalo fugir. O patrão amarrou-o em um formigueiro. No dia seguinte, porém, o malvado levou um susto ao ver que o negrinho estava bem em pé ao lado da Nossa Senhora, pronto para ir embora e ser livre. É uma história bem triste mesmo, que também vem de outro povo que traz muito da sua cultura. Todas as lendas, como a gente pode perceber, elas têm origem em dois tipos de etnias, né, de povos. Vou entrando um pouquinho aí na questão da história. Elas vêm muito da questão dos índios. Os índios têm muitas lendas envolvendo o seu povo, e também os negros, né, contam várias histórias que acontecem. E por último aí, a Pro trouxe para vocês conhecerem a cobra grande. Olha lá! Por encanto, uma índia engravidou da boiuna, que a gente viu agora há pouco, né? Uma sucuri, e deu à luz a duas cobras, o Honorato e a Maria. Para não chocar sua tribo, a Índia jogou os dois no rio, onde eles cresceram. Mas Maria ficou malvada e Honorato bonzinho. Um dia eles brigaram e Maria acabou morrendo. Honorato conseguiu se tornar um homem quando um soldado corajoso lhe deu leite para beber. Então, olha cada história muito legal. Mas nós vamos ver outra história e que tem o seu caráter aí e sua tradição vinda lá dos povos indígenas. Então, olha lá. A lenda do Irapuru, o pássaro mágico que traz muita sorte. Olha lá! E o que será que tem a ver esse Uirapuru com a nossa aula de hoje e também com aquele pratinho que a Pro pediu para vocês separarem aí? Que vai sair daí? Era uma vez um jovem guerreiro índio chamado Guaraçá, que morava com sua gente na floresta amazônica e adorava passear pelas matas tocando sua flauta de bambu. O som ecoava entre as árvores e fazia calar os bichos. Todos gostavam de escutar aquela música. Um dia, enquanto passeava pela tribo, o jovem Quaraçá achou de se apaixonar pela belíssima Anaí, que era casada com o cacique. O jovem sabia que o seu amor era impossível e logo a tristeza tomou conta dele. De tanto sofrer, nem queria mais tocar a sua flauta. A tristeza o consumia. Foi aí que ele resolveu pedir ajuda ao deus Tupã. Foi para o meio da mata, tocou muito aquela flauta, chorava, cantava e pedia ajuda. Tupã ficou sensibilizado com o sofrimento do jovem e resolveu ajudar, transformando-o num pequeno pássaro colorido, vermelho, opa, amarelo e de asas pretas, de belíssimo canto, e deu-lhe o nome de Uirapuru. Neste dia, o Irapuru voou pela floresta, voltou à tribo, cantou, voou de novo. E assim passou a fazer todos os dias, encantando a todos com seu forte e lindo canto. Toda vez que via a amada, ele pousava e cantava para ela, que ficava maravilhada com o som daquele pequeno e lindo pássaro. Com o tempo, o cacique da tribo também ficou encantado com o canto do Irapuru. Queria que ele ficasse cantando ali para sempre. Quis aprisioná-lo, fez uma arapuca. Arapuca é tipo de uma armadilha feita para pegar pássaros, né? Muito típico dos povos indígenas. Foi à sua procura e perdeu-se na floresta. Dele, ninguém mais teve notícias. Dizem que foi castigo de Curupira, o protetor das florestas, que não pode ver animal sofrendo sem ficar danado de bravo. A bela Naí ficou sozinha, mas nem teve tempo para tristeza, porque o Irapuru chegava ali todos os dias
com aquele canto lindo para consolar a amada. Mais que isso, ele soltava aquele canto triste porque acreditava que assim ela poderia descobrir quem ele era e isso quebraria o encanto. Mas o que se sabe é que ele continua cantando nas matas até hoje. Diz ainda a lenda que o Irapuru é um pássaro mágico que traz muita sorte. Acredita-se que quem conseguir vê-lo cantando é só fazer um pedido que o pássaro o realiza. Pelo sim, pelo não, é melhor ficar em silêncio para ele soltar o seu maravilhoso canto e fazer o pedido, é claro. Então, que tal a gente ouvir e ver a história do Irapuru? Vamos lá? A Pro vai colocar aqui para vocês poderem compartilhar aí. A lenda do Irapuru. Conta a história que o Irapuru já foi um jovem índio. Seu nome era Quaraçá e pertencia a uma tribo indígena da Amazônia. Ele carregava consigo uma flauta de bambu e dela bonitas melodias se espalhavam floresta dentro. Em seu coração carregava um sentimento por uma bela índia chamada Anahi, que vivia na mesma tribo e sempre chamou sua atenção. Tamanha beleza da Índia, o jovem não conseguia tirar do pensamento. Mas aquilo tinha que acabar, pois a Índia era prometida a Kavanã, o guerreiro da tribo. O tempo foi passando e o jovem se martirizava por sentir uma paixão que ele sabia nunca poderia ser correspondida. Certo dia, Quaraçá resolveu sair em busca de Tupã. Decidiu que não poderia continuar a sofrer assim. Contando sua história, Tupã entendeu sua aflição. O jovem índio foi assim transformado em um pássaro belo e pequeno. Quaraçá bateu asas e suas cordas vocais, uma bela sinfonia espalhou-se pela floresta dentro. A partir desse momento, o jovem índio passou a ser chamado de Uirapuru. A bela ave, com seu cantar inigualável, vive a admirar sua amada. Na árvore, pousa e se põe a poetizar em sinfonias para a jovem que ao ouvi-lo sempre se encanta. Lindo, né, turminha? Ouvir o canto do Irapuru aí. Mas, olha lá, já que o Irapuru é um pássaro mágico que com seu canto, né, quem ouvir o canto do Irapuru pode realizar os desejos, nada melhor do que a gente construir o nosso próprio Irapuru. Então, ó, nós vamos precisar de um pratinho desse de bolo. E o que nós vamos fazer com esse pratinho? Nós vamos dobrar esse pratinho ao meio, ó. Vamos dobrar o pratinho assim, certo? Ó, dobramos o pratinho, lembra pontinha com pontinha, e já vai ser o quê? O corpinho do nosso pássaro. Com sobras de papel que nós temos em casa, nós vamos confeccionar aí as outras partes, ó. Eu tenho aqui uma sobra de papel amarelo e nós vamos fazer aí para o nosso Irapuru as peninhas. Lembra que a Pro já ensinou vocês? Ó, a gente só vai precisar cortar aí as peninhas, ok? E nós vamos fazer o quê? Formatos arredondados, ó. A gente vai pegar aqui e vamos fazer as peninhas do Irapuru, ó.
arredondado, não existe um molde específico. E nós vamos cortar, ó, fazendo as partes da pena, certo? Para nós formarmos aí as peninhas do nosso lindo pássaro que tem esse som maravilhoso. Lembra que a gente não pode cortar até o fim, ok? Olha lá, como num passe de mágica, ó, nós já temos aqui duas peninhas que nós vamos colocar no corpo do nosso Irapuru. E para colar, Pro, o que que a gente pode usar? Ó, nós vamos usar fita adesiva, ou seja, o Durex, que a gente também tem aí em casa. Lembra? Nada, não precisa sair, não precisa comprar nada. Tudo que nós vamos usar para fazer o nosso Irapuru, nós temos aí na nossa casa, ó. A gente faz um rolinho, coloca aqui na pena e nós vamos pôr do lado aqui, ó, do pratinho, para já fazer a pena do nosso Irapuru, certo? Olha lá, pega do outro lado, vai mais ou menos aqui, ó, na mesma direção da outra, e aí nós vamos colar também aqui desse lado. Olha lá, já tá começando a ter formato de um pássaro. Pro, e aí o que que eu faço agora? Agora nós vamos pegar e nós vamos fazer o biquinho do Irapuru. Para fazer o bico, ó, o mesmo pedacinho de papel, nós vamos cortar um triângulo. Ou seja, nós vamos pegar o papel dobrado em duas partes e vamos fazer a mesma coisa, ó. Pegar um pedaço de fita durex aqui, vamos fazer um rolinho, ó. Enrolamos aqui o durex e vamos colar para fazer aí o biquinho do nosso Irapuru, ok? Então, nós vamos colocar aqui, ó, dobradinho, para colar o bico. Vamos lá. Capricha, porque na próxima aula eu quero ver aí como ficou esse lindo pássaro de vocês, hein? Ah, eu quero só ver como ficou. Pro, na minha casa eu não tenho pratinho. Eu posso fazer de papel? Claro que pode. Ó, já tá aparecendo um pássaro. E o olhinho? Ah, o olhinho, nós podemos colar o olhinho ou com uma caneta, dessas canetas pretas, ou canetinha, ó. Eu venho aqui na parte lisa e faço o olhinho do meu pássaro. E aqui nós temos, ó, o Irapuru, o pássaro da sorte. Ah, Pro, e de papel, como ele fica? Olha aqui. A mesma coisa, ó, todo feito em papel. Aqui está o nosso Irapuru. Então, olha que legal e fácil. Para a nossa próxima aula, então, que é a aula da semana que vem, o que nós faremos, né? Olha lá, nós vimos aí o nosso Irapuru, ó que legal. E vocês vão fazer o de vocês. Depois de feito o Irapuru, vocês vão colar esse Irapuru no caderno de vocês de arte e vocês vão fazer um plano de fundo. O que é o plano de fundo? O cenário. Nós não assistimos ao filme? Então, vocês vão fazer o cenário mostrando aí como que vai ficar a paisagem onde fica esse lindo pássaro. Ok? Caprichem e eu quero ver o resultado na próxima aula de vocês, onde nós vamos abrir aquela telona e vocês vão colocar lá para nós como ficou o trabalho do Irapuru. Tá bom, turminha? Ó, beijo, fiquem com Deus, boa noite e amanhã a gente se vê, tá bom? Beijo, turma. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula.